Alô, alô. Epá, não faço ideia o que é que aqui aconteceu. Mas de repente isto faleceu. Nunca me tinha acontecido. Peço imensa desculpa. Ok. Alô, alô. Voltámos. Epá, não faço ideia do que é que aconteceu. Nunca me Não tinha... sei o que é que. Olha, não mexi em nada. Não, não. Estou. Também estava aqui a tomar uma notita e de repente isto, puf, tenho isto ligado ao Pronto. carregador, mas tenho tipo 90% de bateria. Eu também. Yeah, não faço Pronto. ideia. Nunca me tinha acontecido. Bom, continua. A Desiludiste. malta está aí de volta. Desiludi-me um bocado com a vida académica, pelo menos nos moldes em que eu estava. Yeah, O que é que eu sentia? Que havia uma falta de yeah. gestão. E eu, como sempre vi os meus pais nos seus pequenos negócios, com o dinheiro contado, sem dever nada a Yeah. ninguém, mas sempre com uma gestão muito quase lápis e papel, mas tudo a bater certo no fim. Né? O que acontecia, pelo menos no sítio onde eu estava, é que, um exemplo muito simples, não havia dinheiro para comprar detergente para lavar o material do Yeah. laboratório, que levava a féria de casa, e qualquer pessoa que trabalha num laboratório mete as mãos à cabeça com isto. Yeah. Um, mas havia dinheiro para ir para congressos, porque são rubricas diferentes e porque não sei Claro, o quê, claro. ou seja, coisas políticas, mas que ao fim e ao cabo aquilo a mim não me entrava. E Pois, então, pois. antes de até terminar a minha bolsa, eu disse, chega, vou Yeah. fazer ginja e depois, olha, se não gostar daquilo à séria, volto para a academia que os canudos não apodrecem. Portanto, Opa, lido. mas, entretanto, o tempo passou e é isto que continuo a fazer e, pelo menos para já, é o que me encanta. E é isso que pretendo Isso. continuar a fazer. Magnífico. Então agora conta-nos o que é o que fazes. Portanto, não só o que é a empresa, mas também qual é a tua função na empresa. Portanto, porque eu sei que é muita coisa, que é uma lista enorme, mas conta-nos aí o que é que tu lá fazes. E o que Bom, é a empresa, mais uma antes vez disso? isto. Yeah. Bom, a empresa nós produzimos licor de ginja. Yeah. Licor de ginja de óbidos, porque estamos numa zona muito privilegiada Uhum. para termos uma boa matéria-prima, que é a principal, que é a fruta, claro. Yeah, yeah. E então, já havia uma tradição dos agricultores ali daquela zona, Uhum. da nossa aldeia, de venderem os frutos lá para casa, para o meu avô. Yeah. E, e esses frutos eram depois revendidos para outras empresas de licor de ginja em Portugal. Uhum. Lisboa, Alcobaça, enfim. O que aconteceu na década de 80 foi que uma dessas empresas faliu. E então o dinheiro nunca entrou lá em casa para pagar Yeah. a fruta que foi vendida. Isto podia ter sido um grande caos, e foi, mas o meu pai, na altura, percebeu que também era uma oportunidade. Então, nessa empresa que faliu e que foi à asta pública, tudo o que era material da empresa, né, Uhum. foi tudo a leilão e foi tudo executado, ele foi lá comprar o que na verdade era dele, Yeah. né, os Yeah. frutos que já estavam em álcool. Ok. Portanto, houve ali um sacrifício grande para. Quer dizer, não se recebeu o dinheiro e ainda se vai gastar mais, não é? Para ir buscar não só os frutos que estavam em álcool, como algumas maquinetas que acabaram por conseguir comprar nesse leilão, Uhum. que ainda hoje funcionam. E então começou ele próprio a fazer o licor de ginja. Yeah. E depois, e porquê é que se diferenciou e porquê é que a ginja de Óbidos começou então a ganhar o nome? Que eu acho que é inegável que, apesar de existirem várias marcas hoje, Claro. é inegável que qualquer tuga associa a ginja ao óbidos e óbidos Claro. à ginja. Sem dúvida. Porquê? Porque já nessa altura, na década de 80, era tudo muito fantasioso, não é? Yeah. Desde as permanentes nos cabelos, das quais eu claramente não sou fã, até toda uma exuberância. E isso passava também pelas bebidas, ou seja, Yeah. havia bebidas de todas as cores, tudo com muitos corantes, muitas essências, e o meu pai achou que não era nada aquilo que eu queria fazer, que isso já havia muita gente a fazer. Uhum. E então começou a fazer uma ginja com fruta, Isso. açúcar, álcool e água. E temos aqui 4 ingredientes, o que nos dá um produto muito autêntico. A qualidade é sempre subjetiva, mas percebemos aqui que o conceito de qualidade para nós é saber a fruto Uhum. e não coisas Yeah, yeah. acessórias. Químicos. Yeah. Pronto.
é por aí. Óbidos é, por excelência, um destino turístico que continua a crescer, não sei como, mas continua a haver sempre mais e mais gente em Óbidos. E não há melhor publicidade que o que passa a palavra. Claro. E, portanto, estamos a falar de uma coisa que começou em 87 e a palavra foi passando. Na altura, o meu pai não tinha só essa atividade da ginja, fazia também outras coisas, frutas, pavô rei, essas coisas. E ali, no início dos anos 2000, inverteu completamente a atividade, largou as frutas, entretanto, e dedicou-se apenas à ginja, sempre focado nesta coisa de manter o mais natural possível, sempre com este foco na qualidade. E, portanto, a empresa tem vindo a crescer desde então, não é? Começou-se por encher umas garrafas à mão, numa torneirinha, fazer umas coisas num depósito de 500 litros, que era uma loucura. E foi crescendo. E tem continuado a crescer sempre de uma forma muito sustentável, muito navegação à vista. Portanto, não há aqui créditos esquisitos, nem investimentos que se possam agarrar. E pronto, basicamente é isto que nós fazemos. É liquidez para o mundo. Maravilhoso. E é isso. Conta-me lá, porque eu sei que vocês exportam para montes de países. Assim, de repente, quais são os mais exóticos ou os mais recentes e os mais exóticos para onde vocês exportam? Olha, exóticos, não sei se, por exemplo, a Coreia do Sul, se calhar é um... Mais distantes. Caso. Para a Austrália. Alô? Estás-me a ouvir? Estou. Houve aí um congelante, mas está tudo bem. Está a dizer que os Estados Unidos talvez o mercado mais interessante neste momento, a nível de volume. Mas depois temos, sei lá, o Brasil, a Austrália, que já disse, o Japão, já foram coisas para Israel, para Suíça, Reino Unido, é um pouco por todo lado. Depois há mercados que param um bocado, outros arrancam e isto não é muito linear. Mas pronto, na Europa estamos mais ou menos encaminhados e depois vamos mandando assim umas coisas. Magnífico. Isto começou porquê? Nós não fomos à procura de importadores. Os importadores vieram à nossa procura. Lindo. Com esta história do passo à palavra, começámos a ter pedidos, mails a choverem. Assim, regularmente. Opa, maravilhoso. Epá, eu estou na América e estive em Óbidos, trouxe uma garrafa que acabou. E agora? Ou eu estou no Brasil, ou percebes? Isto começou a haver e-mails dos sítios mais parvos. Eu cheguei a mandar ginja para um porta-aviões americano. Isso é maravilhoso. Assim, ou para pessoas do outro lado do mundo. Houve uma senhora uma vez, que não lembro que país era, mas que não foi ela que mandou e-mail, foi o marido a dizer: a minha mulher está grávida e não se cala que precisa da vossa ginja, por favor. Lindo. Opa, isso não lindo. pode beber álcool, mas o médico já disse que um cálicezinho pode isso. Beber. Portanto, e nós começámos a perceber que se havia a procura, nós tínhamos do produto, então vamos dar resposta a fazer estes mercados. Não é? Nunca tínhamos preocupado muito com a exportação também porque nós estávamos e continuamos a estar limitados a uma coisa que se chama fruta, matéria-prima. Claro. E, portanto, não podíamos vender aquilo que não tínhamos. Entretanto, os agricultores também começaram a perceber que as ginjas, uma caixa de ginjas vale o mesmo que uma caminhonete de cebolas, que tem uma trabalheira dos diabos, e a ginja não é que não tenha trabalho, mas é muito menos do que outras culturas. Portanto, consegues ter uma gingeira e olhar para ela só quando tens que ir apanhar a ginja. Não é muito difícil. Então começámos a ter uma maior disponibilidade de matéria-prima. Permitiu então também, olha, agora já temos mais ginjas, se calhar já podemos vender mais. Já podemos fabricar mais e vender mais. Então comecei a ir assim a umas feiras e a responder também a pedidos de importadores que vinham diretamente ter connosco. Trabalho muito com importadores portugueses que têm os seus negócios, são imigrados, não é? Lá fora. E conhecem bem o mercado da saudade, mas não só. A minha cliente da Coreia ou a minha cliente do Japão não são portugueses. Boa. Não são portugueses. Acabámos por conseguir ter aqui uma diversidade de importadores. Boa, excelente. Não é um produto que nós não vendemos ao caminhão, não temos aqui nenhuma pretensão de ser a marketing, nem ao contentor. É um produto que é caro. É caro face a outros licores que estão no mercado. Também, dado todo o tempo que demora a fazer o licor e os ingredientes que eles
que é preciso para o fabricar. E, portanto, não é uma coisa que se consiga vender, ou que eu sequer pense em vender em massa. Não é esse o meu objetivo. Mas a verdade é que é interessante o que se vai fazendo, é interessante. E há margem ainda para continuar a crescer. Opa, maravilhoso. Olha, fala-nos aí do processo de internacionalização. Aliás, já falaste que eu queria era. Há muita gente que tem um medo tremendo de exportar, porque acham que a alfândega e os despachantes e não sei o quê é tudo um processo demasiado complexo. Que eu e tu sabemos que não é fácil, mas também não é o fim do mundo. Portanto, conta aí mais ou menos qual é. E até porque, deixa-me só dizer que eu sei que tu és muito mais corajosa do que eu, porque fazes muitas coisas tu sozinha, que eu, por exemplo, contrato um despachante, porque sou preguiçoso. Ou não... Mas enfim, aí mas tem a ver fala-nos com... disso. Primeiro, eu sou sujeita. E, portanto, se eu conseguir fazer sem ter que pagar alguém para fazer, eu vou aprender como é que se faz, vou sangar até estar bem. Portanto, sim, faço os meus despachos. No entanto, os meus despachos são todos iguais, porque eu tenho um produto. Tu tens 1001 peixes, não sei. Portanto, aí se calhar já ia preferir pagar a alguém. Mas o processo de internacionalização só custa a primeira para um país. Isso. E depois custa outra vez a primeira para outro país. E vai custar sempre a primeira, mas depois é sempre igual. Portanto, há países que são uma dor de cabeça e não custa só a primeira, a 20ª ainda custa porque o fulano que está lá do outro lado resolveu pedir. Olha, ainda agora tive uma exportação para o Brasil, para onde eu já vendo desde 2013, vendo há 10 anos para o Brasil, para a mesma pessoa, sempre com os mesmos trâmites. E aquilo são muitos documentos que são necessários anexar com a encomenda. No entanto, desta vez chegaram lá os mesmos documentos de sempre e os senhores resolveram que queriam um carimbo. Um carimbo da ASAI e um carimbo da Direção Regional da Agricultura, que já ninguém usa carimbo. Claro. Falar de assinaturas digitais há uma porrada de anos já, portanto. Claro. Mas eles queriam o carimbo. Então tivemos que andar aqui em Lisboa à procura dos carimbos, o que foi caricato, porque às tantas, tanto na ASAI como na DRAP, chamaram as outras pessoas, olha, estes vêm aqui buscar carimbos, tiveram que andar a cavar nas gavetas onde é que tinha os carimbos. Para pôr um carimbo num papel, mandar na DHL, chegar lá o raio do papel carimbado e pronto. São assim coisas que às vezes não lembro o diabo, mas que temos que resolver porque o cliente está a pagar. Claro. Parado na alfândega. Depois temos países onde é easy breezy. Estados Unidos. Tudo chapa 3. Tens muita documentação, tens alguma, mas está tudo alguns num site. Há sempre umas FAQ que resumem o Há um número de telefone que a qualquer hora do dia ou da noite alguém no CTB nos Estados Unidos está disposto a atender o telefone e a dizer onde é que tens que pôr a cruz e não sei o quê. Isso é brutal. Adoro trabalhar com os Estados Unidos porque de facto aquilo funciona. Aquilo não há entraves ao comércio. As regras estão claras, estão claríssimas e é só seguir. É só seguir aquilo e ainda tens pessoas para te esclarecer dúvidas ao telefone. Coisa que, por exemplo, em Portugal não existe. Tu tens uma dúvida com um formulário da AT, não tens como ligar. Ninguém te vai atender. Ou quando te atendem vão-te passar, que afinal escolheste a opção 8 e era a opção 9 e a opção 9 está ocupada. E há países assim. Verdade. Portanto, o que é que custa na internacionalização? Primeiro, ler bem as regras. Se possível, falar com alguém que já tenha feito o processo, perceber. Normalmente os importadores também já têm essa experiência, têm os seus próprios despachantes no destino para alfabetizar o que estão a comprar. E essa coisa corre. Quando corre mal, identifica-se o problema e resolve. Claro. Exatamente. É isso mesmo. Olha, quando falaste nos Estados Unidos, estou-me a lembrar que, por exemplo, no nosso negócio, que exportamos animais vivos, e que não é fácil, os Estados Unidos, curiosamente, é dos mais fáceis, como acabaste de dizer. Não, é dos poucos países para onde nós mandamos bicharada e que não exigem um certificado sanitário, que é uma cena curiosa. Todos os países, até na Europa, etc., pedem sempre um certificado sanitário. E eu mando animais vivos para os Estados Unidos sem um certificado sanitário. Não precisam, não pedem. O que não deixa de ser bizarro. O que eu acho, aqui nos produtos alimentares, eu acho que a lógica é estar inscrito no FDA, para poder
Yeah. está por lá, ele sabe perfeitamente onde é que tu moras, Yeah. em Portugal, e se houver alguma coisa, vem-te cá pedir uns milhões. Claro. Tens que saber o que estás a fazer e não meteres a pata na poça, Yeah. porque Yeah. não brincam. Exatamente. É fácil, mas tens que ser claro e objetivo e não haver aqui trafolhices, né? Yeah. Mas isso é para qualquer lado. Portanto, gosto bastante de trabalhar com os Estados Boa. Unidos. Olha, e em termos de apoios, aqueles programas variados que há para a internacionalização, ou mesmo outros tipos de apoios, a malta reclama muito que Portugal não dá apoio, principalmente na área da agricultura, que no fundo acabas por estar muito nesse meio, não é? Ou pelo menos lidas com os agricultores. Qual é a tua experiência? Isto é um país terrível ou até não é assim tão mau como as pessoas pintam? Qual tem sido mais ou menos a tua experiência em termos de apoios estatais, ao fim e ao cabo? Olha, não é a minha praia. Yeah. Não sou muito de virar para apoios. Sim, Tivemos sim. uma vez um vale de investigação e desenvolvimento, Yeah. que, inclusive é com a escola de Peniche que desenvolvemos depois o produto. Mas eu às tantas já estava ao telefone a dizer à senhora do IAPMEI, diga-me para onde é que eu devolvo o dinheiro. Yeah. Toda uma novela que não se aguenta. Sim. Portanto, ou tens realmente um consultor a quem pagas para te resolver tudo e mais alguma coisa, ou lá está, eu e a professora Clélia escrevemos o projeto, submetemos aquilo, ganhámos o projeto, mas depois aquela confusão toda que aquelas pessoas fazem é um bocado doida. E isto já foi há uns anos. Sei que agora está pior. Pronto, sei que está pior. Em relação a projetos de internacionalização, o que é que eu fiz aí? Um projeto em que eu queria X dinheiro, o meu orçamento era X, e fui procurar se havia alguma ajuda para poder expandir mais ainda a minha ideia. Deparei-me com uma coisa muito bizarra, que foi o que eu queria era pouco. Ok. Percebes? Ok. E então, se eu quisesse 100 mil euros ou 200, ou daí para cima, pá, havia portas abertas e projetos. Mas se eu quiser 25 mil, ninguém me dá. Verdade. Então, num tecido empresarial que é esmagadoramente composto por microempresas, por PMEs, tu tens que ter projetos megalómanos para isto buscar dinheiro. Isso é uma coisa que eu não entendo. Se calhar também ainda não perguntei à pessoa certa para me explicar o porquê desta política. Mas isso é verdade. Acho estranho. Porque é que tu tens que pedir não sei quantos milhões? Tu queres crescer na tua escala, sim. aquilo que tu precisas e que vai trazer rentabilidade no plano que tu apresentar. Vai trazer ou não? É por isso que fazes planos de negócios e que submetes os projetos e que são avaliados por pessoas independentes. Mas quer dizer, não vais pôr em coisas megalómanas só porque só isso é que te dão apoio. Isso eu acho que é uma lacuna. Não haver tem que ter que haver um mínimo. Claro. Se calhar fazia mais sentido era haver um máximo e provavelmente há. Mas ter que haver um mínimo para o teu plano de negócios, o mínimo pode ser muito. E isso faz-me esperto. Sim, claro que sim. Houve o famoso Bazooka, o PRR, não é? O plano de reestruturação. Recuperação e resiliência. Isso. Bom, esse é basicamente para municípios e com empresas de construção. Aquilo é tipo assim às dezenas de milhões para cima, não vale a pena sequer um gajo estar a tentar concorrer com uma coisita de 50 ou 100 mil euros. Mesmo dentro dos 2020 e dessas coisas. Sim. Pessoa, não é? Tens sempre ali uns mínimos que às vezes me fazem um pouco. Não obstante, tenho aí projetos para fazer agora sim. Boa. Fazer uma coisa um bocadinho muito bem. Maior. Vamos enverdar um pouco para lá do turismo também. Boa. É uma coisa que está a crescer. Boa, valeu. Está a crescer. Eu todas as semanas tenho autocarros à porta. Opa, lindo. Que eu não chamo. Isso. Aparece, exato. Quer dizer, marcam, mas eu não faço publicidade nenhuma. Claro. E, portanto, percebemos claramente que há mercado. Ainda amanhã vou ter um grupo de Taiwan. Semana passada tive outro. Isso é lindo. Israelitas. E, portanto, acaba por ser mais uma maneira de
não digo exportar, mas internacionalizar o produto, porque ele vai Claro. para Taiwan, e vai para Israel, e vai para não sei Claro. onde. E tudo são vendas, e as empresas é por isso que existem, é para vender. Claro. Pois, ia-te perguntar isso, não querendo ser cusco, portanto, naturalmente que as pessoas, imagino, quase toda a gente compra uma garrafa de ginja, mas cobras um valor Sim. também pela visita, tipo um Sim. bilhete ou com a agência que vem, que os Sim, traz? um FII de Excelente. 6 euros Perfeito. é onde as pessoas podem beber o que quiserem, quantos Boa. copos quiserem. Boa. E ofereço uma miniatura, Boa. que é algo que numa loja custa 3,5 € ou 4. Ok. E portanto, é um bocadinho, eu acho que as pessoas dão valor àquilo que pagam, mesmo que seja Isso, pouco. claro que sim. Dado e arregaçado não funciona. Yeah. E portanto, nem que seja uma pequena contribuição, porque para eles aquilo não é nada, não é um fulano que vem de Taiwan, não é por causa de pagar 5 Claro. euros para ir beber, está-se a borrifar para os 5 Claro, euros. Não é? claro que sim. Mas se for de borla, se calhar nem me vai ouvir, ou nem vai querer saber o que é que eu estou ali a contar, ou nem vai querer. Sabes, quando as pessoas investem o seu dinheiro, dão mais valor àquilo que estão a levar para casa. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Para tudo na vida. Sem dúvida nenhuma. Boa. Portanto, temos essa pequena contribuição que pode cativar. Valente. Funciona. Olha, pergunta delicada, para não falarmos sempre só de sucessos, mas estás à vontade para me mandar passear. Gestão de equipa, que é sempre um tópico mais delicado na gestão de empresas, diria eu, se calhar até empresas mais pequenas, porque há um contacto muito próximo, não é? Eu já mandei as minhas cabeçadas na Flying Sharks. Pronto, o meu livro Tubarões Voadores conta um processo muito complexo que tivemos em 2017, em que uma equipe inteira teve de ser substituída. O que é que me dizes? As coisas são fluidas? Tens histórias assim macacas para contar? Dicas para quem se está a meter no mundo empresarial? Enfim, o que é que dizes? Bom, as relações humanas, sejam elas quais forem, mais cedo ou mais tarde, hão de ter alguma coisa para sentar à mesa. Isso. E para perceber. E é isso, é sentar à mesa. Não tenho problema. Repara, quem trabalha na minha empresa sou eu, o meu pai e 3 funcionários. Lindo. 2 meninos e uma menina. E, portanto, não há ali muito espaço para divergências, não é? Pois. 5 macacos, não vale a pena estar a inventar muita coisa. Claro. Quando há alguma coisa que não está como eu acho que devia estar, ou como o processo exige, simplesmente é conversado o porquê que aconteceu, o que é que vai fazer para não voltar a acontecer, e a coisa resolve. Mas há um ambiente muito saudável entre as pessoas que trabalham lá, porque eu não quero saber se eles atendem uma chamada, ou se vão fumar um cigarro, ou se bebem 10 cafés por dia, ou se precisam ser mais cedo que o filho está doente. Estão a perceber? Se as pessoas estiverem bem, estão a produzir. Claro. Se estiverem ali num regime militar, estão a olhar para o relógio e ver quando é que é a hora de ir embora. Claro, exatamente. E estão a fazer as coisas com sacrifício. Portanto, tem música, estão às vezes, quando preciso falar com eles, malta, baixem a música. Está tudo. Eu só preciso que as paletes me apareçam no armazém feitas. O resto, está tudo certo. Pronto, é isto. É um bom ambiente. Nunca tive problemas. Estas pessoas não são as pessoas que começaram com o meu pai, não é? Essas já se reformaram e, entretanto, já outras pessoas passaram por ali. E está tudo ok. O que é que eu senti há pouco tempo em que precisei de recrutar mais uma pessoa? E atenção que não há salários mínimos em minha casa. Ok, muito bem. Não ganham todas o mesmo, porque anos de casa, experiência, funções, etc. Mas considero que pago acima da média. Boa, muito bem. Pelo menos para o setor. Dificuldade em arranjar pessoas é imensa. Pois. Que contratei, que estou super satisfeita com o nosso Diego. É um imigrante brasileiro que está cá em Portugal. Que, excelente. Não consegui contratar nenhum português. Não que isso fosse critério de seleção, obviamente. Claro. Mas quem estava disponível para trabalhar são imigrantes. Pois. Não consegui arranjar.
E a desculpa era sempre a mesma. E pá, não, que eu estou a receber do subsídio de desemprego, para já não preciso trabalhar. Pois. É. E não faço queixa de ninguém, tenho mais que fazer a minha vida. Não. Claro que sim. Devíamos mandar este vídeo depois para o estimado André Ventura, que gosta muito de dizer que os estrangeiros vêm cá roubar os empregos às pessoas. Vê-se. Exatamente. Não, vem cá, mas é safar as empresas. Exatamente. Da mesma maneira que nós portugueses, não é? Fomos safar empresas estrangeiras ao longo de toda a nossa história. Não é? Olha, por mim falo, a minha avó paterna, de 7 irmãos, foi a única que ficou em Portugal. O resto da família está nos Estados Unidos. Portanto, e foram para lá fazer o quê? Não foram para lá tomar banhos de sol, com certeza. Não é? Claro. Foram para lá trabalhar à sério. E, portanto, essa história dos imigrantes, isso é para boi dormir. Claro. Muito bem. São pessoas. Bom. Olha, eu não te quero massacrar muito, até porque deves estar a morrer de fome. Vou só perguntar aqui à rapaziada que nos está a seguir e agradecer-lhes também por nos estar a seguir. Alguém tem aí alguma pergunta para a fantástica Marta, super empreendedora da Ginja de Óbidos Opidum? Pessoal que nos está aqui a seguir, se tiverem alguma pergunta, é aproveitar agora, que tem aqui uma empreendedora com um E maiúsculo. Não gosto nada dessa palavra, sabes? Nada. Então, conta-me, porquê? Já agora, eu vou atrás de tópicos sumarentos. Conta aí. Não é uma... Acho que não me assenta, porque eu apanhei o comboio já em andamento, não é? Sim, percebo. Portanto, nesse sentido, não vou ser cínica. Sim. Se a empresa está igual a quando eu entrei, não. Se eu tenho noção que acrescentei valor, sim. Claro que sim. Mas daí a dizer que sou a real fundadora da situação é qualquer mentira. Ok. Apanhei o comboio já está a cama feita, não é? Agora, muito bem. Excelente. Olha, estou a ler aqui abaixo, estás a ler também, se pensa, além da bebida ginja, produtos com ginja se estão no horizonte. Boa pergunta. Nós temos produtos com ginja, quer dizer, nós temos a ginja com chocolate, que é um outro licor, portanto, é feito à base da ginja Opidum, à qual nós adicionamos várias coisas, entre os quais chocolate e cacau, e que faz um licor diferente, que também foi o meu pai que patenteou. E depois, em 2011, eu trouxe os bombons recheados com licor de ginja. Que são uma delícia. Daí... suspeita, assim. Não são produzidos por nós, são produzidos na Bélgica, portanto a ginja vai para a Bélgica, o chocolate volta para Portugal. Talvez um dia os consigamos fazer cá, mas para já ainda não foi possível. Mas outros produtos, bolachinhas e chazinhos e gomas e sumos e não sei o quê, não está nada no meu horizonte, porque são produtos que envolvem uma produção que eu não consigo instalar neste momento. Ok. Instalações. E estamos a falar de produtos com prazo de validade e eu fujo disso como o diabo da cruz. Não estou nada virada para aí. Os bombons, nós não temos que se tocar muito, portanto é encomendar à Bélgica a quantidade que quisermos, eles mandam-nos e conseguimos gerir ali, já temos um histórico de vendas de mais de 10 anos, sabemos o que é que a casa gasta e vamos resolvendo assim. Claro que tem validade, os copos de chocolate que nós vendemos também têm validade, claro. mas eu pôr-me a produzir... Mais fácil de gerir. Não. Aliás, nós agora também lançámos no Natal passado a aguardente de ginja, que não existe, pelo menos que eu tenha conhecimento, fomos os primeiros a fazer a aguardente de ginja em Portugal. Boa. Que temos a parceria com o Tiago Sanches de Ginté, que ele é que faz a destilação, porque também não fazia sentido eu estar a investir em alambiques e coisas de material de destilação numa perspectiva de vamos lá ver o que é que isto dá, não é? E, portanto, e corre bem com o Tiago. Portanto, isto também é importante, as empresas aparentemente concorrentes, não é? Porque ele também está a produzir uma vida espirituosa, afinal podem ser parceiras e trabalharem com claro. Que é uma coisa que é difícil em Portugal, não é? Está tudo virado para sim. Tudo muito metido no seu negócio, e que ele vai-me roubar a ideia, que aquilo é um malandro, não sei o quê. Às vezes não é fácil parcerias. E eu gosto de parcerias, quando elas são extremamente boas e estamos aí para o mesmo caminho. O que é que Valente. A Fábia Azevedo está a dar os parabéns à Marta por toda a dedicação e que a melhor aguardente que conheço
é a Dalpidum. Boa, muito bem. Obrigado, Fábio. Sim, Espetacular. é uma cliente assídua da minha Ótimo. a minha e do Excelente. Tiago. Boa, boa. Muito bem. Está bem. Rapaziada, mais alguma questão? Marta, queres acrescentar alguma coisa? Deixar aí uma mensagem de Não. esperança Olha, e dedicação às pessoas? Esperança, só acrescentar uma coisa, Força. que às vezes as pessoas perguntam, epá, coitada, então andou a estudar e não está na área. Epá, não fiquem agarrados. Eu sei que tu vais dizer exatamente o contrário, o teu é melga, estás a estudar biologia, vais ser biólogo até aos 300 anos. Eu, ao contrário, Isso. estás a estudar biologia, estás a estudar política ou direito, passam 5 anos da tua vida que estás encafado nos livros. Aprendeste muito mais coisas do que aquilo que está nos livros, que são skills para o dia-a-dia. Claro. Do desenrascanço, do ir à procura, do saber, portanto, não estou a tirar mérito nenhum a licenciatura nenhuma. Claro. Atenção. Licenciatura ou qualquer outro tipo de estudos. Mas não me choca nada não estar agarrada à licenciatura física. Até porque depois acabei de fazer um mestrado em gestão de qualidade e segurança alimentar, que já tem muito mais a ver com aquilo que eu trabalho. E já fiz também marketing, e pronto, e go with the flow. Essa coisa do tirei um curso e agora vou ter que estar numa linha de caixa de supermercado à espera de um trabalho na minha área, pode não ser. Não é? E temos N exemplos desses. E às vezes também é importante dizer isto. Não é deixarem de seguir os vossos sonhos, mas é aceitar que eles podem mudar. Isso, houve, absolutamente. E deixa, mesmo só para terminar, não resiste a partilhar. E muita malta, se calhar, não sabe isto, mas eu também comecei com a cena da investigação. Queria ser cientista de tubarão e não sei o quê. E vim parar à cena dos aquários acidentalmente. Calhou. Vim lá de acabar o meu estágio e de me licenciar e apareceu aquela oportunidade do Jardim Zoológico que depois deu em oceanário e não sei o quê. Portanto, a cena dos aquários caiu-me de paraquedas. Não foi planeado. E embora eu apregou muito a importância da pessoa se quer ir numa direção, puma, dar-lhe forte e feio nessa direção, mas subscrevo inteiramente. Mas assumir que a direção pode mudar. Claro que sim. Então vai à mesma forte claro e feio. Sim. Pronto, é só isto. Claro que sim. Boa. Muito bem. Só que eu perguntar se nós não fazemos aqui feirinhas. Não, eu não gosto de trabalhar com o consumidor final. Eu produção, quanto mais enfiada no meu bunker eu estiver, melhor. Temos clientes que fazem feiras e têm esse trabalho e ganham a sua parte e nós não podemos fazer tudo, claro. não é? Claro, uma cadeia de valor. Claro que sim. E é isto. Excelente. Obrigada. Olha, obrigado eu, Marta. E obrigado a toda a gente que esteve aí connosco. E olha, continuação, bom trabalho e bons negócios. E muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Beijinho para ti, beijinho para essa gente toda que está aí. E vamos até breve. Tá? Tchau. Então beijão. Não tens de ligar isto. Olha, deixa lá ver se eu não dou barraca. Porque no outro dia percebi-me que fiquei não sei quanto tempo a falar e que ainda estava em live. Porque isto congelou. Mas vou carregar aqui na cruz em cima que penso que seja aqui. Tchau. Beijão. Tchau, obrigado. Tchau.